A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, esse quem vos fala, a vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Meus amados irmãos, eu gostaria de compartilhar uma experiência a qual Deus permitiu de nós termos há mais ou menos uma semana e meia atrás, a qual Deus me deu uma visão e sonho sobre a importância de nós orar pelo nosso próximo, de nós interceder pelo nosso próximo, de nós orarmos uns pelos outros. Só que antes vamos ler a palavra do Senhor. Em João capítulo 17, no seu versículo 20 fala assim: Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um corpo como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Versículo 24, versículo 23 fala assim: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Olha que oração maravilhosa, que antes de nós nascermos, Jesus já tinha feito por nós essa oração ao Pai. Ele ora pelos discípulos e depois ele ora também por nós, porque nós recebemos a palavra do Senhor e nós conhecemos e reconhecemos que Ele é o único Salvador da nossa alma e nós cremos nisso. Então Jesus já deixou essa oração linda e maravilhosa por nós. Jesus ele já intercedia por nós, ele intercedia pelos seus discípulos e também ele intercedia por nós. Jesus ele já nos deixou um exemplo tão lindo, um exemplo tão tremendo sobre a importância da oração, não somente pela nossa vida, não somente pela vida da nossa família, mas também pela vida do nosso próximo, também pela vida daqueles que nos julgam, pela vida daqueles que nos apontam, pela vida daqueles que nos criticam, pela vida daqueles que nos apedrejam. Assim também nós devemos fazer, sempre estar em oração pela vida de todos aqueles, pela vida dos moradores de rua, pela vida das mulheres que se prostituem, dos homens que se prostituem, pela vida dos enfermos, pela vida dos presidiários, pela vida de todos. É algo tão lindo quando nós oramos pelo nosso próximo. E Deus, Ele me deu uma visão e sonho sobre a importância da oração, a importância de nós estarmos sempre alicerçados na oração, sempre firmados na oração, porque nós não sabemos como está a vida do nosso irmão, nós não sabemos como está a vida espiritual do nosso irmão, se ele está bem espiritualmente, se ele está fraco espiritualmente. Por isso que nós que servimos a Deus, que fazemos a obra, que andamos na palavra, que andamos na doutrina do Senhor, nós sempre temos que estar debaixo da oração, do jejum e da palavra, para que nós possamos orar pela vida do nosso próximo, pela vida daquele que ainda não está na doutrina, pela vida dos novos convertidos, para que Deus possa abrir os olhos espirituais deles e eles possam enxergar que é necessário ter uma mudança de vida, que é necessário ter uma mudança de comportamento, que é necessário ter uma mudança de corpo, de alma e de espírito. E há mais ou menos uma semana atrás, numa segunda-feira, pela manhã, eu estava lendo a palavra do Senhor, eu iria trabalhar à tarde. E quando chegou umas 9h15, 9h30 da manhã,
Eu falei, eu vou me deitar um pouco e daqui a pouco eu acordo para tomar um banho e para ir trabalhar. E quando eu me deitei, Deus me deu uma visão e sonho, a qual estava minha esposa na minha frente, de costa para mim, e ela na minha frente. Ela estava nua, eu estava atrás dela, e tinha um demônio em forma de uma cobra atrás de mim, fazendo aquele barulho da sua língua. E ali ela tentando dar o bote, se preparando para dar o bote. Quando ela foi dar o bote, nós se levantamos, que nós estávamos deitados, nós se levantamos. E quando nós se levantamos, nós se deparamos com um lago. E do lado esquerdo do lago tinha uns peixes como aqueles Nemo, todo listrado. Do lado esquerdo tinha esses peixes vermelho, com a cor vermelha, preto com a cor vermelha. E do lado direito tinha os mesmos peixes, com as cores azuis. E minha esposa tentando pegar o peixe, E aí nós fomos pro lado do lago. E quando nós chegamos do lado do lago, ela também estava tentando pegar o peixe, E quando eu olhei, eu vi que tinha pessoas olhando para nós. Quando eu olhei para o lado esquerdo, tinha pessoas olhando para nós. E quando eu olhei para o lado direito, tinha um guarda fazendo a ronda. E tinha um cachorro, como se fosse um pitbull, olhando para nós. E assim eu falei para minha esposa, filha, vamos sair daqui que eles estão olhando para nós, eles vão vir pegar nós. E ali nós saímos. E ali nós saímos dali. Então quando eu acordei, Deus ele me deu a interpretação desse sonho. Então quando a minha esposa estava na minha frente, eu atrás dela, ela estava nua e eu atrás dela e a cobra atrás de mim. Quando a cobra foi tentar dar o bote e nós levantamos, Deus falou que essa primeira parte é a importância do meu jejum e da minha oração pela vida dela, pela intercessão pela vida dela. Que uns dias atrás ela falou para mim que ela estava muito chateada, muito entristecida, muito desanimada por aquilo que nós tínhamos passado no ministério que nós estávamos, que nós pregava a doutrina e o povo não aceitava. Ali as pessoas criticavam, julgavam, mandava o pastor colocar nós de banco, as pessoas iam na casa do pastor para falar de nós. Nós passamos um estreito muito grande ali, então ela falou para mim que ela estava muito entristecida com isso, que ela estava muito desanimada e ela quase já não estava mais orando. Então quando Deus me mostrou ela nua, Deus falou que ela estava sem o seu revestimento espiritual porque ela não estava orando. E quando Deus me mostrou atrás dela, Deus falou que eu era a coluna espiritual dela, que eu estava revestindo ela através das minhas orações, através dos meus jejuns. Então essa é a importância de nós interceder pelo nosso próximo, porque nós não sabemos como o nosso próximo está espiritualmente. Então quando a cobra estava atrás de mim, ela não conseguia dar o bote na minha esposa, ela não conseguia derrubar, não conseguia pegar minha esposa, porque eu era a coluna entre a cobra e a minha esposa. Por isso que ela não conseguia pegar minha esposa, porque eu era a coluna espiritual da minha esposa. Eu era o revestimento espiritual da minha esposa. E quando minha esposa estava nua, Deus falou que ela estava sem um revestimento espiritual, mas por causa das minhas orações, dos meus jejuns, por causa do revestimento espiritual que eu estava cobrindo ela, o inimigo não conseguia pegar ela. E quando nós se levantamos, que a cobra foi dar o bote, nós se levantamos, que nós se deparamos de frente com aquele lago, eu falei assim para minha esposa: olha, filha, esses peixes do lado esquerdo, vermelho, são os demônios
E os peixes azul do lado direito são os anjos do Senhor que estão nos guardando. Por isso que o inimigo não consegue nos pegar, porque os anjos estão nos guardando. E quando ela estava mexendo com os peixes, se levantou um peixe quando foi dar um bote. Quando ele foi dar o bote na minha esposa, eu levantei as minhas mãos e coloquei em direção a esse peixe vermelho. E ele se deparou com as minhas mãos e voltou de novo acuado para trás. Porque o crente, quando ele está revestido, ele tem autoridade para repreender Satanás. E eu levantei as minhas mãos em sinal de repreensão àquele demônio. E ele voltou novamente para o lago. E a terceira parte, quando nós fomos para o lado do lago, minha esposa estava tentando pegar o peixe azul ainda. Quando eu via do lado esquerdo as pessoas nos olhando e do lado direito o guarda fazendo a ronda e o cachorro como se fosse um pitbull olhando para nós. Deus falou assim: são os demônios que estão ao seu derredor e eles estão vigiando para que vocês abram uma brecha e ele possa entrar na vida de vocês. Então o cachorro olhando para nós e o guarda vigiando simbolizava os demônios que estavam ao nosso derredor, olhando para nós procurando uma brecha. Os demônios eles ficam nos vigiando, tentando achar uma brecha para entrar na nossa vida. Então essa foi a visão e sonho que Deus me deu sobre a importância da intercessão pelo nosso próximo. Então você que está orando pelo seu próximo, dobra a oração pela vida dele, porque você não sabe se ele está bem ou se ele está mal espiritualmente. Você que sempre está nas madrugadas orando, não deixe de orar pelo seu próximo. Ainda que a pessoa te afligiu, te julgou, te apontou, te caluniou, te criticou. Não guarda mágoas, não guarda rancor. Ore pela vida dele, porque ele está precisando de oração. Ele está precisando da tua oração, ele está precisando de libertação. E Deus, através da sua oração, da sua intercessão, Deus vai libertar essa alma. Então, meus queridos irmãos, essa foi a visão que Deus me deu sobre a importância de nós orarmos pelo nosso próximo. Nós estar sempre de joelho pelo nosso próximo. Sempre estar em oração, sempre estar em jejum pelo nosso próximo, pelos nossos familiares, por aqueles que estão ao nosso redor, pela vida também daqueles que pregam a santa palavra, a santa doutrina, porque nós sabemos que aquele que prega a doutrina sofre muita retaliação. Então, irmãos, continuemos orando uns pelos outros. Vamos orar sempre uns pelos outros e apresentar uns aos outros em oração, seja de manhã, seja ao meio-dia, às 6 horas da tarde, à meia-noite ou às 3 horas da manhã. Não deixe de apresentar os irmãos em oração. Não deixe de orar. Eu quero que os irmãos entendam a importância da oração. Se você está querendo parar de orar um pouco, reflita novamente, irmão, porque tem pessoas que estão necessitadas da sua oração. Tem pessoas que ainda não caiu porque ainda você está orando e Deus quer levantar essas pessoas através da sua oração. Então essa foi a visão, meus queridos e amados irmãos, que Deus me deu a respeito da intercessão pelo nosso próximo. E assim como Jesus, ele orou por nós até antes de nós nascermos. Hoje nós estamos aqui com essa missão de orar pelo nosso próximo para que ele não venha cair, que nós venhamos ser a coluna espiritual daqueles que está fraco espiritual, que nós venhamos ser o revestimento espiritual através do Espírito Santo pela vida daqueles que estão fracos, pela vida daqueles que estão necessitados e também pelos pastores e pregadores da sã doutrina, porque sabemos que eles sofrem muitas retaliações, assim como nós sofremos as retaliações, eles também sofrem retaliações, irmãos. Então o que eu queria pedir para os meus irmãos, continue sempre orando, não deixe de orar de jeito nenhum, de forma alguma. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às perseguições, às pedradas, às calúnias, continue sempre com seus joelhos no chão, porque no momento certo Deus vai dar a vitória para o seu povo, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe a cada um.
Deus seja louvado na nossa vida.